Fala galera, aqui é o professor Rodrigo Bandeira, professor de Geografia do Amapá. Estou aqui na revisão final para os concursos da SEAD do estado do Amapá, concursos da FCRIA, Grupo Gestão e também do IAPEM. Nós vamos resolver a questão número 4, que vamos trabalhar a questão de urbanização amapaense, temática que caiu em todas as provas dos concursos desse ano da Prefeitura de Macapá, elaboradas pela FCC. Vou pedir desculpas para vocês pelo chiado do vídeo, é porque o celular está com problema, tá? E também quero divulgar para vocês a minha oficina fecha a prova dia 18 de novembro, agora próximo, lá no Curso Mérito, um domingo à tarde, de 15 horas até as 18, de 3 da tarde até as 6 da tarde. Custa R$20 o ingresso lá na Secretaria do Curso Mérito. E também divulgar o meu material que eu disponibilizo para venda, que é o banco de questões, que até o presente momento já tem 214 questões, incluindo todas da FCC do ano passado para cá, e a maioria delas autorais, que eu utilizo nos meus grupos, que eu utilizo nas minhas oficinas, e junto com as questões que vão em PDF, são 33 páginas de questões, vai também os 190 áudios explicando as questões. E esse material custa R$30, é só entrar em contato comigo pelo telefone, via WhatsApp 98122 4590, beleza? Então vamos lá, vamos à questão sobre urbanização do Amapá. Questão diz: marque a alternativa correta sobre o processo de urbanização do Amapá. Bom, em primeiro lugar, temos que entender que urbanização não significa infraestrutura. Tem gente que acha que quando fala, a minha rua foi urbanizada, significa a mesma coisa que falar que o estado é urbanizado, ou seja, a rua urbanizada tem infraestrutura, o estado urbanizado também tem infraestrutura, e isso não é correto, não são sinônimos. Quando nós falamos aqui de urbanização amapaense, nós não estamos falando que o Amapá ele é um estado que está recebendo infraestrutura adequada para a população. O que nós estamos dizendo é que urbanização é um processo histórico onde a população urbana ela passa a ser maior do que a rural e que com isso as cidades passam a crescer cada vez mais. E como a nossa urbanização brasileira e amapaense é uma urbanização acelerada, desordenada, que nós chamamos de anômala, anormal, então uma série de consequências negativas vão advir desse processo de urbanização, como a concentração exagerada de pessoas em um número pequeno de cidades, como o aumento dos problemas sociais, da violência, das favelas, que no nosso caso aqui é a ocupação das áreas de ponte, as nossas ressacas, tá entendendo? Então, urbanização é esse processo, o processo que faz com que a população urbana passe a ser maior que a rural e as suas consequências, fruto dessa transferência, das populações do campo para a cidade, beleza? Então vamos analisar o que está correto sobre as afirmações abaixo. Letra A. O Amapá é um estado menos urbanizado da Amazônia Legal? Bom, afirmação falsa. O Amapá, na verdade, é o estado mais urbanizado da Amazônia, da região norte do Brasil, e inclusive é um dos estados mais urbanizados do país. O estado menos urbanizado da Amazônia, portanto, que tem a maior população rural, é o estado do Pará, tá? O Amapá tem a menor população rural da Amazônia, logo tem a maior população urbana, beleza? Vamos para a letra B. Letra B. Não ocorre em território amapaense a chamada macrocefalia urbana. Afirmação falsa. Temática que a FCC trabalhou na prova do nível superior, da prova da saúde, onde falava a respeito da concentração demasiada de pessoas e de riquezas na cidade de Macapá. Essa concentração que faz com que Macapá, juntando com Santana, tenha mais de 70
63% da população, mais o Mazagão passa de 75%, e juntou mais os 80% de riqueza produzidos, 65,5% por Macapá e 14,9% por Santana, então isso vai fazer com que Macapá, juntamente com Santana, esse aglomerado urbano formado por essas duas cidades, ele viva, sim, o que a gente vai chamar de uma macrocefalia urbana, que é um inchaço dessas áreas urbanas, especialmente a capital Macapá, que concentra uma população e uma riqueza exagerada no seu território. No nosso caso, bem mais do que 50%, tá? Então a letra B, ela está correta. Vamos para a letra D. A letra D diz: a verticalização é intensa nos municípios de Mazagão e Santana. Bom, o que é a verticalização urbana? A verticalização urbana é uma das formas que a cidade pode crescer. A cidade pode crescer aumentando a sua área, que é a horizontalização, mas a cidade pode crescer para cima ou para baixo, com os prédios, com as garagens subterrâneas. Então isso é a verticalização. E hoje quem é que vive intensamente esse processo no estado do Amapá? É a cidade de Macapá, e mais especificamente os bairros centrais, especialmente o centro, o trem. Então dizer que Mazagão e Santana vivem um intenso processo de verticalização, isso daí é falso. Até porque a verticalização, ela indica uma grande valorização do terreno urbano e ela acontece exatamente no local onde tem maior valor urbano, que é o caso hoje, o centro de Macapá, até pelas proximidades do rio Amazonas, ok? Então essa letra aí, letra C, ela também, aliás, letra D, desculpem, ela também está errada. Vamos para a letra E. Letra E. O aglomerado urbano de Macapá e Santana inclui o município de Itaubal? Bom, alternativa falsa. Outra temática que a FCC tratou na prova da assistência social, debate que é trazido à tona aí pelo meu querido colega mestre em geografia, professor Romário Santos, que é o debate sobre o aglomerado urbano de Macapá e Santana. Então, o que tem por trás disso? Tem por trás disso a ideia de que Macapá não é de fato uma metrópole. Apesar de existir uma região metropolitana de Macapá e Santana, mas do ponto de vista geográfico, econômico, Macapá não é de verdade uma metrópole. Macapá seria uma cidade de porte médio. E isso faria com que Macapá, ao ser extremamente integrada com Santana, inclusive havendo uma junção física hoje entre elas, onde as duas cidades são praticamente uma só, e onde desde muito tempo uma tem relação com a outra econômica, demográfica, com a ida e vinda diariamente de pessoas entre os dois núcleos urbanos. Então esses dois espaços, eles configurariam em geografia urbana o que a gente vai chamar de um aglomerado urbano. E a FCC falou inclusive da complementaridade entre eles, que provaria que essas duas cidades formam um aglomerado urbano, onde existe uma complementaridade de funções entre eles. E a FCC deu o exemplo do porto em Santana e o aeroporto na cidade de Macapá, tá? Então não esquece dessa daí. Apesar de que pela lei, hoje, Macapá, Santana e Mazagão formam uma região metropolitana de Macapá, mas geograficamente falando, a verdade é que Macapá e Santana são, segundo a maior parte dos pesquisadores do Amapá, eles são um aglomerado urbano, ok? Duas cidades que são praticamente uma só e que vivem uma grande interdependência, tá? Então a letra E está errada. Logo, sobrou a letra C. A letra C diz que ocorre um intenso processo de conurbação entre Macapá e Santana. E o que seria conurbação? Conurbação seria fruto do crescimento horizontal da cidade.
Quando uma cidade começa a se expandir de tamanho, ela cresce em direção de outra. E quando essas cidades que crescem uma em direção da outra se juntam, como que está acontecendo hoje com Santana, com os loteamentos, com os condomínios, ao longo da rodovia Duca Serra, ao longo da rodovia JK, formando uma cidade só, separada politicamente por 2 municípios, né? Macapá e Santana. Então isso daí é o que a gente chama de processo de conurbação, a junção física entre cidades. Beleza, galera? Então a letra C, ela é a resposta da questão, tá? Tamo juntos, vamos até a prova e vem muito mais por aí. Forte abraço.